Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso terceiro encontro de apresentação dos trabalhos dos estudantes da Associação Crescer, os trabalhos que eles desenvolveram, foram orientados pelos professores, desenvolveram os trabalhos durante as férias. Então é um prazer ter vocês de novo aqui no Instituto de Matemática, Estatística, Computação Científica da Unicamp. Sejam todos muito bem-vindos. E nessa tarde a gente vai ter a apresentação de 4 grupos de estudantes. E esse ano a gente vai fazer diferente. Quem vai apresentar os estudantes não serei eu, não será nenhum professor, vai ser uma própria estudante da Associação Crescer. Então pode vir aqui já. Boa tarde, meu nome é Loá. Nos últimos anos eu tive a oportunidade incrível de apresentar 2 projetos da Crescer. E experiências dessas que me ensinaram muito, não só sobre os projetos em si, mas muito sobre como trabalhar em grupo. Então é muito gratificante ver outros jovens dando valor ao aprendizado e se esforçando para apresentar uma coisa que eles não tinham conhecimento e aprender. Nossa primeira apresentação vai ser sobre ternas pitagóricas e o último teorema de Fermat, N igual a 4. Letícia Karen da Silva Lago, Lucas Eduardo da Silva Lago. Boa tarde, meu nome é Lucas. Boa tarde, meu nome é Letícia. E aí a gente vai apresentar. A gente é da Associação Crescer, a gente é da Escola Maria Pavona de Fávaro. E a gente vai apresentar as ternas pitagóricas e o último teorema de Fermat, representado para N igual a 4. Qual o teorema mais famoso que a gente aprende no ensino fundamental? Geometria é o teorema de Pitágoras, que ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui está uma representação. A gente vê que existe as ternas dos números inteiros positivos satisfazendo a equação x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a z ao quadrado. Essa que é a igualdade do teorema de Pitágoras. Aqui estão alguns exemplos. 3, 4 e 5, substituindo temos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 5 ao quadrado. 9 mais 16, que é 25. Temos outro exemplo, que é 5, 12 e 13, que substituindo temos 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, dá 13 ao quadrado. Ou seja, 25 mais 144, que dá 169. Todas essas ternas de números inteiros positivos são chamadas as ternas pitagóricas, que é essas que eu demonstrei acima. E se a gente considerar esse mesmo tipo de equação para outras potências maiores? X elevado a n mais y elevado a n, que é igual a z elevado a n, n sendo maior do que 2. O primeiro matemático a fazer essa pergunta foi o Fermat, um matemático francês que viveu de 1601 a 1665. Em 1637, Fermat fez essa pergunta e escreveu ela numa margem de um livro, que era: não existem números inteiros positivos que satisfaçam a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, n sendo maior do que 2. E ele disse que tinha uma demonstração, mas a margem do livro era muito pequena para ele conseguir escrever. Muitos outros matemáticos tentaram provar também esse teorema, mas só depois de mais de 300 anos, um matemático inglês, que era o Andrew Wiles, provou em 1994, que ele era professor da Princeton University.
A prova que ele fez tem mais de 129 páginas e usa ideias avançadas de matemática e para entender é preciso de fazer doutorado em teoria dos números. Mas a gente consegue provar esse teorema com ideias básicas de matemática para n igual a 3 e n igual a 4. Hoje a gente vai apresentar uma prova para n igual a 4, porque ela usa as ternas pitagóricas. Vamos primeiramente recordar algumas identidades algébricas que a gente vai usar na demonstração. A mais b ao quadrado pode ser representado por a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. A menos b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab. E a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Aqui a gente vai falar algumas ideias básicas de teoria dos números que vai ser importante para essa demonstração. Números coprimos são aqueles números que são dois ou mais números que eles só têm um divisor em comum, que no caso é 1. Eles não têm mais nenhum além do... A gente vai representar por a e b igual a 1. Paridade. Números pares são escritos por 2n e números ímpares a gente vai escrever por 2n mais 1. Assim a gente pode concluir que o quadrado de um número par é par, porque 2n ao quadrado é igual a 4n ao quadrado, que é igual a 2n vezes 2n ao quadrado. O quadrado de um número ímpar e o quadrado do número ímpar é ímpar, porque 2n mais 1 ao quadrado é igual a 4n ao quadrado mais 4n mais 1, que é igual a 2 vezes que multiplica 2n ao quadrado mais 2n, tudo isso mais 1. E se P é um divisor do número A, a gente vai indicar por P divide A. Outra ideia básica que é importante é o teorema fundamental da aritmética, que ele diz que todo número maior que 1 ele pode ser escrito como produto de números primos. E essa escrita vai ser única, exceto pela ordem dos fatores. Também tem o primeiro teorema de Euclides, que ele diz que se P é um número primo e P divide A vezes B, então P divide A ou P divide B. A explicação é porque se P é um divisor de A vezes B, P aparece na decomposição em primos do número A vezes B. Mas, por outro lado, a gente fazendo o produto dos primos na decomposição de A pelos primos na decomposição de B, a gente consegue obter a decomposição dos primos do número A vezes B. E como a decomposição é única, exceto a ordem dos fatores, o número P tem que aparecer nesse produto. Então, ele ou apareceu na decomposição de A, ou na de B, ou até mesmo na dos dois. Mas se x elevado a 2 é igual a r vezes s, e rs sendo coprimos, então existem números inteiros positivos a e b satisfazendo r igual a ao quadrado e s igual a b ao quadrado. A explicação é, se o número primo p aparece na decomposição em fatores primos de um número x, então p ao quadrado aparece na decomposição de x ao quadrado. Assim como a decomposição é única, p ao quadrado tem que aparecer na decomposição de r vezes s. Como r e s são coprimos, p ao quadrado tem que aparecer na decomposição de r ou na de s. Não podendo acontecer p aparecendo na decomposição de r e outro p aparecendo na decomposição de s. Isso acontece para todos os divisores primos de x. Eles aparecerão ao quadrado dividindo r ou s. Concluímos que r e s são potências de 2. Note que podemos concluir que a e b são coprimos, pois se tivesse um divisor comum d ao quadrado seria um divisor comum de r e s. Agora, queremos encontrar todos os inteiros positivos que satisfazem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a z ao quadrado. Primeiramente, podemos supor que x e y são coprimos. Se d fosse um divisor de x e y, simplificaríamos a equação por d. Então, x e y não podem ser dois números pares, nem dois números ímpares. Se os dois fossem ímpares, x ao quadrado e y ao quadrado seria o z ao quadrado e z seriam pares. Assim, z seria igual a 2n e z ao quadrado seria 4n elevado a 2.
o que quer dizer que z ao quadrado é um múltiplo de 4. Mas se a gente escrever que x é igual a 2k mais 1 e y é igual a 2m mais 1, x ao quadrado seria igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 4, que multiplica k ao quadrado mais m ao quadrado, mais 4k mais 2. Esse 2, ele interfere que ele não seja um múltiplo de 4, divisor de 4, porque o 4 ele pode multiplicar qualquer número que seja múltiplo de 4, mas o 2 interfere nisso, contradizendo que z ao quadrado é um múltiplo de 4. Então, supomos que x é par e y é ímpar, o que implica que z também é ímpar. Podemos também supor que y e z são coprimos. Se d fosse um divisor de y e z, simplificaríamos a equação por d. Então escrevemos x ao quadrado é igual a z ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual a z mais y, multiplica vezes z menos y. E dividindo por 4 os dois lados da equação, temos x sobre 2 elevado a 2, que é igual a z mais y sobre 2 vezes z menos y sobre 2. Note que como y e z são ímpares, z mais y e z menos y são pares. Então, z mais y sobre 2 e z menos y sobre 2 são inteiros positivos e também são coprimos. Se d fosse um divisor dos dois, teríamos z mais y é igual a 2d vezes m e z menos y é igual a 2d vezes m, que fazendo as contas implicaria que z é igual a d, que multiplica m mais n, e y igual a d, que multiplica m menos n, contradizendo que z e y são coprimos. Então, pelo que já vimos anteriormente, existem números inteiros positivos a e b satisfazendo x sobre 2 ao quadrado, que é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. A e b sendo números inteiros positivos e coprimos, onde a ao quadrado é igual a z mais y sobre 2 e b ao quadrado é igual a z menos y sobre 2. O que implica que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a z. E como z é ímpar, a ao quadrado mais b ao quadrado são de paridade oposta. Como a paridade de a ao quadrado e mais b ao quadrado é a mesma de a mais b, concluímos que a e b são de paridade oposta. Agora a gente vai tentar aprofundar mais nisso. Que no teorema a gente tem que a solução geral da equação é de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, satisfazendo que x, y e z sejam inteiros positivos, x e y sendo coprimos e x sendo par, é do tipo x igual a 2ab, y igual a ao quadrado menos b ao quadrado, z igual a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a e b têm paridade oposta, são coprimos inteiros positivos. Vocês provaram. E agora a gente vai demonstrar o teorema de Fermat para n igual a 4, que ele diz que não existem números inteiros positivos x, y e z que satisfaçam a equação x elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a z elevado a 4. Na verdade, a gente vai provar um resultado mais geral, que não existem números inteiros positivos x, y e z que satisfaçam a equação x elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a z ao quadrado. Porque se a gente encontrasse uma solução para x elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a z elevado a 4, a gente tomaria que ômega é igual a z ao quadrado e teríamos uma solução para x elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a ômega ao quadrado. Agora eu vou usar o método da descida infinita, que foi um método muito utilizado por Fermat na teoria dos números. Vamos supor que U é o menor inteiro positivo para qual existem x e y. Inteiros positivos satisfazendo x elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a U ao quadrado. Vamos mostrar que se esse U existisse, então a gente encontraria números inteiros positivos R, S, D e D menor que U, satisfazendo R elevado a 4 mais S elevado a 4 igual a D ao quadrado, contradizendo que U é o menor inteiro positivo com essa propriedade.
Assim, se cada vez supomos que a solução existe, mostramos existir também para um número menor. Os números inteiros não podem diminuir para sempre. Assim, a gente conclui que essa solução não existe. E na demonstração do teorema para n igual a 4. A gente vai começar com como a gente fez na demonstração das ternas pitagóricas. Podemos assumir que x e y são coprimos, e x e consequentemente x ao quadrado são números pares e y e consequentemente y ao quadrado são ímpares. Usando o teorema das ternas pitagóricas, a gente pode escrever que x ao quadrado é igual a 2ab, y ao quadrado igual a ao quadrado menos b ao quadrado, u igual a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a e b têm paridade oposta, um é par, outro é ímpar, eles são coprimos e inteiros positivos. Supomos que A é par e B é ímpar. Então escrevemos y igual a 2k mais 1, A igual a 2m e B igual a 2n mais 1. Fazendo as contas, a gente obtém 4 que multiplica k ao quadrado mais k igual a 4 que multiplica m ao quadrado mais n ao quadrado menos n. Tudo isso menos 2. Logo é impossível. Então A é ímpar e B é par. Escrevendo B igual a 2c, temos x ao quadrado igual a 2ab, que implica que x ao quadrado igual a 4ac, e x sobre 2 ao quadrado igual a vezes c, e a e c são coprimos. E como anteriormente concluímos que existem inteiros positivos d e f satisfazendo a igual a d ao quadrado e c igual a f ao quadrado. E como a é ímpar, d é ímpar e f é par. Substituindo, a gente tem y ao quadrado igual a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a d ao quadrado, d à quarta menos 4f à quarta, que implica que 2f ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2d elevado a 2 elevado ao quadrado. E vamos usar novamente a fórmula geral para as ternas pitagóricas, que é 2f ao quadrado igual a 2lm, d ao quadrado igual a l ao quadrado mais m ao quadrado, l e m sendo inteiros positivos e coprimos. E como anteriormente, concluímos que existem inteiros positivos r e s satisfazendo l igual a r ao quadrado e m igual a s ao quadrado. Substituindo, temos d ao quadrado igual a r ao quadrado elevado a 2 mais s ao quadrado elevado a 2, que implica que d ao quadrado igual a r à quarta mais s à quarta. D é menor que d ao quadrado, igual a A menor que A ao quadrado, que é menor que A ao quadrado mais B ao quadrado, que é igual a U, que implica que D é menor que U. E como afirmamos anteriormente, encontramos números inteiros positivos R, S, D e D menores que U, satisfazendo R à quarta mais S à quarta igual a D ao quadrado. Então concluímos que a solução não existe pelo método da descida infinita. As referências que a gente usou foi a Wikipédia, o Google e o livro de A Introdução para a Teoria dos Números. Agradecemos a Associação Crescer e nossa orientadora professora, a doutora Maria Helena Noronha, e agradecemos nossos pais e a Escola Maria Pavonati Fávaro, seus professores e diretores. Alguma pergunta? Não, eu que só tenho que elogiar, porque no começo estava tudo naquela linguagem de M congruente a P módulo, não sei o que, módulo tal. Porque o livro, né? Porque veja aqui, esse livro aqui é um livro de graduação, né? De teoria dos números. Então estava tudo em linguagem de aluno universitário. Tá, então eu não tenho pergunta, eu só tenho que parabenizá-los, porque quando a gente começou, a gente tirava tudo daquele livro, que é um livro, né, de graduação de matemática, alguns vêm até na pós-graduação, e estava na linguagem que a gente é acostumado, quem é matemático aqui, falar, que é congruente módulo P, congruente módulo M, e a gente foi destrinchando tudo na base do par ou ímpar, né? E para fazer uma coisa que todo mundo aqui pudesse entender. E eles foram valentes de enfrentar isso aí, parabéns, viu?
Parabéns a Letícia e o Lucas pela apresentação incrível. E agora a nossa segunda apresentação vai ser Introdução às Cadeias de Markov, por Eloá Ramalho dos Anjos e Júlia Ferreira dos Santos. Boa tarde, eu sou Eloá. Boa tarde, meu nome é Júlia e hoje a gente vai dar a introdução às cadeias de Markov. Vamos começar com uma pergunta. Será que dá para prever o que vai acontecer amanhã se precisamos saber tudo o que aconteceu antes ou só basta como está hoje? Por exemplo, se hoje está chovendo, será que importa saber se choveu antes de ontem para prever o tempo de amanhã? As cadeias de Markov partem dessa ideia de que o agora já basta e guarda toda a informação necessária. Uma cadeia de Markov é um processo que descreve uma sequência de possíveis eventos na probabilidade de cada evento depende apenas do estado alcançado no evento anterior. De maneira mais informal, a gente pode entender isso como o que acontece agora depende apenas do estado atual das coisas. Andrei Markov nasceu em 1856 e na Rússia. Ele estudou no ginásio de São Petersburgo. Alguns professores viam ele como um aluno rebelde e ele não tinha um desempenho muito bom nas matérias, exceto em matemática. Depois ele ingressou na Universidade Imperial de São Petersburgo e lá ele foi convidado a permanecer como professor matemático. Em 1913, ele realizou um estudo sobre a distribuição de vogais e consoantes nas primeiras 20 mil letras de um poema. Após classificar cada letra como vogal ou consoante e estudar a probabilidade de transição entre essas categorias, ele estabeleceu que as cadeias de eventos dependentes podiam ser modeladas matematicamente. Essa foi a primeira aplicação do que hoje nós chamamos de cadeia de Markov. Ele faleceu aos 66 anos em 1922. Para entender o que é uma cadeia de Markov, nós vamos começar com um exemplo que não é uma cadeia de Markov. Vamos imaginar uma bolsa contendo 5 moedas de R$1, 5 moedas de 50 centavos e 5 moedas de 25 centavos. Umas moedas vão sendo retiradas e colocadas sobre uma mesa. Se SN representa representa o valor total das moedas sobre a mesa, S0 é igual. O valor total das moedas sobre a mesa após serem retiradas, S0 é igual a 0. Então a sequência SN não é um processo de Markov. Para entender o porquê, vamos supor que nas 6 primeiras retiradas saíram todas as 5 moedas de 25 centavos e uma de R$1. Então S6 é igual a 2,25. Se nós conhecemos não apenas o S6, mas também os valores anteriores, então nós sabemos que a próxima rodada não poderá ser retirada uma moeda de 25 centavos. Então sabemos que podemos afirmar que S7 vai ser maior ou igual a 2,75, com probabilidade 1. Mas a gente não conhece os valores anteriores e só conhecemos o valor S6, então nós poderíamos supor que tinham sido retiradas 3 moedas de 50 centavos e 3 moedas de 25 centavos.
Então, na próxima rodada ainda poderia ser tirada uma moeda de 25 centavos. Então, nossas previsões seriam influenciadas pelo conhecimento dos valores anteriores a S6. No entanto, é possível modelar esse cenário matematicamente. Processo de Markov. Por exemplo, vamos definir a terna xn igual a ABC, sendo A as moedas de R$1, B de 50 centavos e C as de 25 centavos, após serem retiradas. Assim, se por exemplo x5 for igual a 131, sabemos que ainda há 10 moedas na bolsa, sendo 4 de R$1, 2 de 50 centavos e 4 de 25 centavos. Então, assim, XC só vai poder ser igual a 231 com probabilidade de 4 sobre 10, 141 com probabilidade de 2 sobre 10 e 132 com probabilidade de 4 sobre 10. Então concluímos que, sendo 5n, x5, podemos determinar a probabilidade de cada caso possível para x6. Agora, um exemplo clássico de cadeia de Markov. Suponhamos que a figura nos dá informação sobre a previsão do tempo de um dia para o dia seguinte. Ela mostra que a probabilidade de, em um dia, passar de nublado para nublado, que é de 10%, nublado para chuvoso, que é de 50%, chuvoso para ensolarado, que é de 10%, e chuvoso para chuvoso, que é de 60%, e assim por diante. Vamos colocar os dados que a gente tem na figura em uma matriz. Uma matriz é uma tabela que dispõe os elementos, os números, em linhas e colunas. É um exemplo de matriz. Essa matriz tem 3 linhas e 4 colunas. Vamos escrever uma matriz onde os elementos são as probabilidades que foram informadas sobre a previsão do tempo. As linhas serão numeradas como nublado, chuvoso e ensolarado e representadas pela letra I. E as colunas seguirão a mesma ordem e serão representadas pela letra J. Quando escrevermos P e J, esse número representará a probabilidade de J virar para I e assim PNE é igual a 0,4, que é a probabilidade de tempo ensolarado virar nublado, que é essa da direita. Essa matriz é denotada por P e é chamada matriz de transição. Observe que a soma dos elementos das colunas é sempre igual a 1, porque se o tempo está, digamos, nublado, existem 3 possibilidades dele mudar, que é permanecer nublado, virar chuvoso ou ensolarado. Então a soma das probabilidades tem que ser sempre igual a 1. Por exemplo, nessa coluna, a primeira é 0,1, 0,5 e 0,4. Então a soma dele é 0,10, porque não é 1 no caso. E isso vai acontecer em todas as outras colunas. Suponhamos que hoje o dia está ensolarado e queremos saber a probabilidade de cada tempo amanhã. A gente pega os dados que a gente tem na figura e multiplica por 0,01. O primeiro 0 significa chuvoso, o segundo nublado e o 1 é ensolarado, porque a gente tem certeza que está sol. E o resultado é 0,4, 0,1 e 0,5. E se que a gente quiser para saber 2 dias depois? A gente pega o resultado, pega a matriz que a gente já tinha e multiplica pelo resultado do segundo dia, que vai dar esse resultado. Observem o seguinte: P vezes P é igual a P ao quadrado. Então, matriz, se a gente pegar a matriz e multiplicar por ela mesma, vai dar esse resultado. E se a gente multiplicar esse resultado pelo 0,01, vai dar igual a esse resultado, que
é igual a que a gente tinha feito anteriormente para 10 dias depois. 0,27, 0,31 e 0,42. E se a gente quiser saber a previsão do tempo para 10 dias, a gente tem que multiplicar o P 10 vezes, que é igual a P elevado a décimo. E os elementos da primeira coluna dão as probabilidades de que nublado, chuvoso, ensolarado, se hoje estiver nublado. Os elementos da segunda dão para nublado, chuvoso, ensolarado, se hoje estiver chovendo. E os elementos da terceira coluna dão as probabilidades de nublado, chuvoso, ensolarado, se hoje estiver ensolarado. Agora vamos ver um exemplo para longo prazo. Um projeto social, após ver os registros de doações, descobre que 80% dos das pessoas que doam em um ano, doam no ano seguinte, e 30% dos que não doam no próximo ano. Como escrever a matriz de transição P? Primeiro vamos estabelecer uma ordem para as colunas e linhas, que vai ser contribui e não contribui. Quando escrevemos P e J, esse número vai representar a probabilidade do doador J doar ou não doar, sendo J igual a 1, que significa que ele vai contribuir, e J igual a 2, que ele não vai contribuir. Então a matriz de transição vai ser essa daqui. E se perguntarmos qual a probabilidade de um doador deste ano não doar em 2 anos? Aí a gente vai fazer a matriz de transição vezes o resultado de um ano, que vai dar esse resultado. Então a resposta vai ser que existe 30% de chances de um doador não doar em 2 anos. Com o tempo, como saber a porcentagem de doadores e não doadores? Falando matematicamente, seria possível, depois de um tempo, encontrar PI e P2, que seriam as probabilidades de um contribuinte fazer ou não fazer uma doação? Em matrizes, essa pergunta se escreve encontrar P1 e P2, satisfazendo que a matriz de transição vezes P1 e P2 dá P1 e P2. Fazendo as contas, nós vamos ter essas equações, e como P1 mais P2 é igual a 1, substituímos P2 igual a 1 menos P1. E aí nós vamos obter essa equação, que simplificadas vai dar P1 igual a 6, 0,6. Então, vai ser que a longo prazo, 60% dos contribuintes farão a doação em um ano e 40% não contribuirão. Os dados do slide a gente pegou na Wikipédia, no Google e nesse livro de álgebra linear. Nós queremos agradecer a nossa orientadora Maria Helena, os nossos pais e as nossas escolas. Alguma pergunta? Tá bom, meninas. No começo, né, estava difícil porque aqueles exemplos da Wikipedia estavam tudo em inglês, né, em quarters, em cents, né, em fazer as continhas das probabilidades, pusemos em reais, né, e saiu tudo bonitinho. E do projeto Crescer, né, não, do projeto social, esperamos que não seja o Crescer, né, que não vai ser só 60% dos contribuintes que vão contribuir, né, que essa porcentagem aumente. Tá, obrigada, hein.
Obrigado, meninas. Agora a gente vai ter outra estudante da Crescer que vai apresentar os nossos próximos grupos de trabalho. Então, a estudante Camilinha, pode vir. Oi, boa tarde. Meu nome é Camille. Eu participo da Crescer há alguns anos já. Há 2 anos atrás eu estava aqui também apresentando um projeto sobre os axiomas de Euclides. Foi incrível, uma experiência maravilhosa. E eu estou muito feliz de estar acompanhando vocês aqui. Agora eu vou apresentar o terceiro grupo que vai falar sobre cadeias de Markov, equilíbrio e convergência. As alunas são Ana Laura Moraes Lima e Arielle Ferreira Magalhães da Silva, da Escola Estadual Professora Ari Pinto das Neves, orientadora Maria Helena. Boa tarde, meu nome é Arielle. Boa tarde, meu nome é Ana Laura e a gente vai falar sobre convergência de cadeia de Markov. Bom, as cadeias de Markov elas já foram introduzidas na palestra anterior, mostrando o seguinte princípio. A probabilidade do próximo estado só depende do estado atual. Mas e se fizermos essa pergunta? Observando por muito tempo o sistema que vai mudando ao acaso, como o clima ou o movimento de clientes em uma loja, será que dá para saber como as coisas se comportam a longo prazo? Essa pergunta se conecta diretamente com a ideia de convergência de cadeias de Markov. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Temos uma agência de aluguel de carros que tem 3 unidades, denotadas por 1, 2 e 3. Então quando uma pessoa aluga um carro em uma das unidades, ela pode devolver em qualquer uma das outras. Então a gente aqui tem a matriz de transição, em que as linhas são a unidade em que o carro foi alugado e as colunas a unidade na qual foi devolvido. Pode passar. Então isso quer dizer que a probabilidade de um carro alugado na unidade 1 retornar na unidade 2. Então, linha 1, unidade 2, 0,2. Unidade 2 retornar o carro na unidade 1, linha 2, coluna 1, probabilidade é 0,3. Unidade 3 retornar o carro na unidade 3, probabilidade é 0,4. E assim por diante. Se um carro é alugado na unidade 2, representamos essa posição por x igual a 0 na unidade 1, 1 na unidade 2 e 0 na unidade 3. Assim, temos a matriz, dando esse resultado. Vejamos agora as probabilidades desse mesmo carro ser retornado nas diversas agências em 2 dias. Fazendo a matriz de transição, com o resultado da matriz anterior, temos o resultado. Tendo a conclusão que a probabilidade que em 2 dias o carro alugado na unidade 2 retorna no carro na unidade 1 0,31, retorna no carro na unidade 2 é 0,40, retorna no carro na unidade 3 é 0,29. Bom, e a gente nota que se a gente multiplicar a matriz P por ela mesma 11, 12 vezes, a gente obtém. Então, aqui a gente tem a matriz P11 e a matriz P12. E as diferenças entre P11 e P12 são muito pequenas. E quanto mais altas são as potências de P, menor a diferença. Então, em linguagem mais simples, a gente pode concluir. Depois de muitos dias, não importa onde o carro começou, a chance dele estar em cada local é sempre a mesma. Ou seja, cerca de 34% dos carros são retornados na unidade 1, 36% são retornados na unidade 2 e 30% retornados na unidade 3. A gente observa também que as matrizes P11 e P12 têm as colunas iguais. Se pensarmos em cada coluna como um vetor, esse vetor estacionou, isso é, P vezes a matriz igual a matriz. Em linguagem mais compacta, P vezes X igual a X, ou P vezes o vetor igual ao vetor. Agora vamos para o exemplo do Google. Você já se perguntou o seguinte? Como as buscas do Google são feitas?
e como os resultados são classificados, considerando os inúmeros sites existentes, com as palavras-chave que colocamos em nossas perguntas. Isso ocorre através dos backlinks, que são links de outras páginas, apontando para a página que está em análise. O número de sites apontando para a página analisada, combinado com a importância do site, gera o que chamamos de PageRank. Por exemplo, uma informação que venha da Wikipedia tem mais importância que a de sites menores. O PageRank é uma distribuição de probabilidades que representa a propensão de uma pessoa, clicando aleatoriamente em links, chegar em uma determinada página. Para exemplificar, vamos supor um universo de somente 4 páginas. Numeramos as 4 páginas de 1 a 4, sendo 1 G1, 2 eBay, 3 Wikipedia e 4 Yahoo. Saindo do G1, temos somente 3 possibilidades, tendo a probabilidade de 1/3, 1/3, 1/3. Para o segundo site, que é o eBay, temos somente uma possibilidade, que é para o Yahoo. Para o Wikipedia, temos meio, meio. Meio para o G1 e meio para o Yahoo. E, novamente, para o Yahoo, temos uma possibilidade, que no caso é para ir para o Wikipedia. E aqui a gente dá para ver a matriz de transição. Primeiramente, calculamos P ao quadrado, que é igual a matriz, como dá para ver no slide. Sendo assim, temos a conclusão que a probabilidade de ir da página 1 à página 3 em 2 transições é 0,34. Dá para ver aqui. Página 1 até a página 3 é 0,34. E a probabilidade de ir da página 3 à página 2 em 2 transições é 0,16. Vemos novamente. Página 3 à página 2, 0,16. E assim vai seguindo. Repetindo o processo de cálculo, temos assim, fazendo pelo menos uma multiplicação P por P. Respira, tô ficando. Perdão, vou falar de novo. Repetindo a multiplicação P por P, em 1000 transições, percebemos que o resultado será sempre igual, como vemos a matriz. Podemos concluir que a cadeia entrou em um estado estacionário e a matriz P1000 nos dá a probabilidade de aleatoriamente nos encontrarmos em cada uma das páginas, probabilidades estas que são independentes do estado inicial. Intuitivamente, podemos nos perguntar, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, será que dá para saber como as coisas se comportam a longo prazo? Será que toda a cadeia de Markov tem um vetor estacionário? Será que toda a cadeia de Markov entra no estado estacionário? A resposta é simples. Se P representa a matriz de transição de uma cadeia de Markov, o vetor estacionário é o vetor para o qual P multiplicado por X é igual a X. Como dito anteriormente, P multiplicado pelo vetor é igual ao vetor. Essa propriedade em linguagem avançada de matemática significa dizer que o número 1 é o alto valor da matriz P. Mas também em matemática avançada, tem-se o resultado que se 1 é o alto valor da matriz transposta, então o número 1 também é o alto valor da matriz P. Mas o que é a matriz transposta? A resposta é simples. A matriz transposta é onde simplesmente coluna vira linha e linha vira coluna. Então, vamos lembrar que a soma dos elementos das colunas da matriz de transição é 1, pois é a soma das probabilidades de todos os possíveis casos. Assim, a soma dos elementos das linhas da transposta da matriz de transição é 1. Então, isso implica que pegando a matriz de transição e multiplicando ela pelo vetor 1, 1, 1, temos aqui A mais B mais C, D mais E mais F, G mais H mais I, que dá 1, 1, 1. Isto é, o número 1 é alto valor de PT e, portanto, um alto valor da matriz P. Isso significa que sempre existe X para o qual P vezes X igual a 1 vezes X igual a X. Ou seja, o vetor sempre existe. O vetor estacionário sempre existe.
Nos dois exemplos que a gente viu, da agência de aluguel para carros e do Google, após algumas iterações, o sistema entrou em equilíbrio. Isto é, existe um certo número N para o qual Pn igual a Pn mais 1, Pn mais 2 e assim se segue. E os elementos das colunas dessas matrizes são os componentes do vetor estacionário. Podemos então nos perguntar, toda cadeia de Markov entra em equilíbrio? Em linguagem avançada de matemática, toda cadeia de Markov converge, já que o vetor estacionário sempre existe? A resposta é não. Para entender o porquê, venha estudar estatística no IMEC. Mas podemos mostrar um exemplo bem simples de uma cadeia que não converge. Então vamos imaginar uma criança que caminha todos os dias entre duas casas, casa A e casa B. Então a gente tem a regra da caminhada. Se a criança está na casa A, no dia seguinte ela vai para a casa B. E se a criança está na casa B, no dia seguinte ela vai para a casa A. Então a matriz de transição é 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. E pegando essa matriz e multiplicando por meio, meio, dá meio, meio. A criança nunca fica parada e o sistema nunca entra em equilíbrio. Mas o vetor estacionário existe, que é x igual a meio, meio. Resumindo, uma cadeia de Markov tem um vetor estacionário, mas pode não convergir, porque ter um equilíbrio é diferente de chegar até ele. Por fim, chegamos ao fim da nossa apresentação e usadas como referência temos Google, ChatGPT, YouTube e o livro Álgebra Linear. Agradecemos a Associação Crescer, nossa orientadora professora Maria Helena. Agradecemos a presença dos pais e nossa escola, seus diretores e professores. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Então vamos para a próxima apresentação. Meu comentário é de sempre, né? Orgulhosa das minhas meninas aí. Eu tenho um comentário. Posso falar? Eu achei interessante vocês falarem de uma forma mais informal, mas podemos dizer assim, entende? E eu gostei da ideia de usar tecnologia porque hoje em dia muita gente usa a tecnologia como a Google, YouTube. É um ponto importante, eu gostei. Bom, agora vamos para a próxima apresentação e o tema é Conhecendo os Fractais, com os alunos Deise Adamari Coakira, Kachak, Carielle Tamires, Quenta e Miguel Ângelo Crispi Coronado, da Escola MF Dr. Fábio da Silva Prado, orientados pela professora Débora Bezerra. Boa tarde, eu me chamo Miguel. Boa tarde, eu me chamo Deise. Boa tarde, eu me chamo Carielle. E hoje a gente está... E nós vamos demonstrar o nosso projeto de estudos Conhecendo os Fractais. E hoje nós conheceremos o nosso projeto de estudo Conhecendo os Fractais. Primeiramente, é fundamental notarmos que os fractais que fazem parte da geometria. E que a geometria dos fractais fez parte anteriormente da geometria não euclidiana, mas isso foi contado ao longo do tempo. Agora sim, a geometria já existia desde os primórdios da humanidade, sendo progressivamente desenvolvida ao longo do tempo.
Mas foi por volta de 300 anos antes de Cristo, na Grécia, que houve um marco fundamental com o matemático Euclides, que organizou esse conhecimento na obra Os Elementos. Então, a geometria não euclidiana surgiu na primeira metade do século XIX, a partir da tentativa de vários matemáticos de provar o quinto postulado de Euclides. Por volta de 1820, já eram conhecidos os primeiros resultados da geometria não euclidiana, nome dado por Gauss, que nasceu em 1787 e morreu em 1855. Ele se interessou por essa nova área da geometria desde 1800. Mas com receios de críticas e rejeição por parte de outros matemáticos da sua época, preferiam não divulgar amplamente as suas ideias, partilhando-as apenas com alguns amigos ou colegas de confiança. Então, o que é o quinto postulado de Euclides? Eu vou demonstrar aqui na lousa um pouquinho. Então, temos aqui num plano duas retas que são infinitas. Reta S e a reta S, R e S. Se, neste caso, o cruzamento das duas retas fará dois novos ângulos internos, que são chamados de alfa e beta. Se a soma deles for igual a 180 graus, essas duas retas nunca se cruzarão. Isso tem o nome de ponto de intersecção. Agora, se a soma dos dois ângulos internos forem menores que 180 graus, isso quer dizer que em algum momento haverá um ponto de intersecção, que é o cruzamento entre as duas retas. E por causa do quinto postulado de Euclides, foram surgindo, como nós chamamos, a geometria não euclidiana. Após a descoberta da geometria não euclidiana, então é geralmente atribuída a Bolyai e Lobachevsky, embora Gauss tenha sido o primeiro a estudá-la. E Gauss foi um matemático que ele teve, a tentativa de descobrir, mas ele fez isso por si só e só deu, como dito anteriormente, por outros matemáticos. Quem foi Janusz Bolyai? Ele nasceu em 1802 e morreu em 1860. Publicou em 1832 os resultados das suas pesquisas sobre a geometria não euclidiana, como apêndice a uma obra de seu pai, também matemático e amigo próximo de Gauss. Porém, Bolyai não publicou outros trabalhos além desse apêndice, deixando mais de 20.000 páginas escritas dos trabalhos desenvolvidos por ele até a sua morte. Quem foi Nikolai Ivanovsky Lobachevsky, que nasceu em 1792 e morreu em 1856. Foi visto como uma pessoa excêntrica, que não foi na mão.
que nasceu na Rússia e foi vista assim por se interessar pela geometria não euclidiana, porque na época a geometria não euclidiana ainda estava sendo estudada e descoberta, e isso era muito curioso. Então, entre 1829 e 30, ele publicou em russo o primeiro artigo sobre esse tema. Ele tentou provar o quinto postulado e chegou à conclusão que não era possível, o que levou ao surgimento da geometria hiperbólica. Agora, a Carielle vai falar o surgimento dos fractais. Por volta do ano de 1979, Benoit Mandelbrot criou a palavra fractais. Mas para isso houve muitos acontecimentos que fizeram o nome existir. Entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX, foram propostos vários objetos matemáticos com características especiais, que foram durante muito tempo considerados monstros matemáticos, já que desafiavam as noções comuns de infinito. A geometria fractal surgiu da necessidade de se calcular e descrever certos fenômenos da natureza, ou objetos que não possuem forma definida. O que são fractais? Fractais são figuras geométricas complexas cujos padrões se repetem infinitamente em diferentes escalas. Um conceito conhecido como autossimilaridade. Em outras palavras, ao dar o zoom em um fractal, você continua vendo padrões parecidos com a forma original. Exemplos de fractais. O conjunto de Cantor. Pensou no problema que consistia em uma linha a qual ele retirava o seu terço médio, seguido do terço médio de um dos segmentos restantes, e assim sucessivamente, gerando o que foi chamada de poeira de Cantor ou conjunto de Cantor. A medida da poeira de Cantor é 0. O conjunto de Cantor é um subconjunto de intervalo 0,1. O conjunto infinito é infinito e não inumerável. Exemplo de fractais. Em 1904 surge a curva de Von Koch, que sendo uma linha rodeada por uma área infinita, possuiria um comprimento infinito. Inicia a partir de um segmento de reta e divide-se o segmento de reta em 3 segmentos de igual comprimento. Desenha-se um triângulo equilátero em que o segmento central referido no primeiro passo servirá de base. Apaga-se o segmento que serviu de base ao triângulo do segundo passo e repete-se o processo. A curva de Von Koch é uma curva geométrica e um dos primeiros fractais a serem descritos aparece pela primeira vez num artigo de 1906 conhecido como Floco de Neve de Von Koch. Agora vai ser a Daisy. Agora iremos ver aonde podemos encontrar esses fractais. A primeira classificação é o sistema de funções iteradas ou os fractais determinísticos, também conhecidos como fractais geométricos, que são subconjuntos gerados por transformações geométricas simples do próprio objetivo nele mesmo, que possuem uma regra fixa de substituição geométrica aplicada a cada iteração, como podemos ver no triângulo de Sierpinski, que é interligado por 4 triângulos, retirando o triângulo central. Um outro exemplo é a árvore pitagórica, que ela é iniciada com o triângulo retângulo, utilizando-se a hipotenusa a cada um dos
os catetos e desenhando-se quadrados, e sobre um dos quadrados construídos sobre os catetos do triângulo do nível anterior são desenhados em triângulos retângulos. Uma outra classificação é os fractais gerados por computadores. Eles são gerados pelos computadores, que são chamados de fractais de fuga, e são gerados por funções matemáticas. Podemos ver isso no conjunto de Julia e no de Model-Broad. A outra classificação é os fractais aleatórios. Eles são chamados de fractais naturais, quando o todo é semelhante a uma parte ampliada e dizemos que ele é um fractal aleatório. Podemos ver isso na folha de samambaia, que começa com um padrão maior e vai diminuindo, repetindo o mesmo padrão, e nos galhos das árvores, que ela vai repetindo os padrões em diferentes escalas. A outra classificação podemos ver nas aplicações dos fractais do nosso cotidiano, que é o processamento de sinais, que é um método do processamento de sinais, é reconhecido por padrões de sinais de respostas e sensores de gás. Tem utilizado técnicas e modelos da geometria fractal. Na medicina, a geometria fractal ela é utilizada como ferramenta para caracterizar as formas irregulares da figura complexas dos tecidos do corpo humano. Na física dos materiais, o crescimento de estruturas, sejam elas cristais ou em penetração de um fluido em outro material, assumem com frequência estruturas ramificadas com a propriedade e a autossimilaridade. Agora eu vou explicar como calcular o perímetro da curva de Koch. Então, primeiramente, como dito na ideia anterior, os fractais dão ideia de autossimilaridade. Então podemos dizer que dessa figura, podemos dizer que da primeira figura pode ser vista várias outras vezes. Neste caso, a figura 1 é vista 4 vezes de novo na figura 2. Aqui também, aqui e aqui também. Traçada uma curva que vai ao ponto A ao ponto B, formada por 4 segmentos de mesmo comprimento, igual a 1/3 da distância de A até B. Em cada dos segmentos da curva da figura anterior, foi reproduzida uma cópia da figura original, reduzida em 1/3 de seu tamanho. E o que ocorre com o perímetro da curva? De acordo com esta tabela, na figura 1, o número de lados é igual a 4, o número de cópias da figura original é 1, porque a figura 1 é ela mesma, o comprimento de cada lado é igual a 9. Uma suposição aqui, podia ser qualquer outro comprimento, mas neste caso é 9. Então, o perímetro vai ser igual a 4 vezes 9, que é a mesma coisa que o número de lados multiplicado pelo comprimento de cada lado. Como dito, o cálculo de qualquer figura, de qualquer perímetro. Na figura 2, o número de lados vai ser igual a 4 ao quadrado, o número de cópias da figura original vai ser igual a 4, o comprimento de cada lado vai ser igual a 9 dividido por 3, ou 9 vezes 1/3. O perímetro vai ser igual ao número de lados, que é 4 ao quadrado, vezes 9 dividido por 3. 4 ao quadrado vezes 9 dividido por 3, que vai ser 4 ao quadrado vezes 3. Na figura 3, o número de lados vai ser 4 elevado a 3. O número de cópias da figura original vai ser equivalente a 4
ao quadrado. O comprimento de cada lado vai ser equivalente a 9 multiplicado por 1/3 ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que 9 dividido por 9. O perímetro vai ser equivalente a 4 ao quadrado, número de lados, vezes comprimento de cada lado, 9 dividido por 3 ao quadrado. Para cada n menos 1, que pode ser que n deve ser um número natural não nulo e claramente maior que 0, temos o seguinte: o número de lados é igual a 4 elevado a menos 1. O número da cópia da figura original, 4 elevado a n menos 2. Como é possível notar no número de lados do exemplo da figura 2, é possível notar que para o número de lados foi cortado, pode dizer assim, subtraído, o expoente com 1 menos 1. Por isso que deu isso. O comprimento de cada lado vai ser igual a 9 vezes 1/3 elevado a n menos 2. Analogamente dizendo que 4 elevado a n menos 1 vezes 9/3, em que o denominador é elevado a n menos 2. Agora, para qualquer n mesmo, o número de lados vai ser igual a 4 elevado ao número da figura. O número de cópias da figura original vai ser 4 elevado a n menos 1, como eu disse anteriormente, que subtraiu o expoente com menos 1. O comprimento de cada lado vai ser equivalente a 1 vezes 1/3 elevado a n menos 2 vezes 1/3. 9, que vai ser igual a 9 vezes 1/3 elevado a menos 1. Que é como se fosse a divisão em 3 partes. O perímetro, então, vai ser equivalente a 4 elevado a n vezes 9 dividido por 3, é que o denominador 3 é elevado a n menos 1. Essas são as nossas referências. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela sua atenção. E agradecemos à Associação Crescer, a nossa diretora, Helena Noronha, a nossa escola, Fábio Prado, e aos nossos pais. Alguma palavra, meninas? Agradecemos também ao BMEC, que foi nosso primeiro passo. O nosso professor Mário José, que foi que nos motivou a estar aqui. Muito obrigado, galera, e muito obrigado pela Unicamp oferecer esse espaço lindo e organizado. Alguma dúvida? Tá certo. Eu parabenizo, né, os meninos. Eles estudaram, né, a ideia da ordem da apresentação foi eles mesmos que colocaram. Então a gente só conduziu e eles conseguiram aí apresentar. Parabéns. Quer começar? Então, gente, a gente agradece, né, a presença de todos, parabenizamos todos os alunos, né, pela apresentação. A gente sabe que não é fácil, né, apresentar, mesmo nós, professores, sempre ficamos nervosos, imagina eles, os meninos estavam bem nervosos, mas todos se saíram muito bem. E eu acredito que, como as meninas que já participaram, né, comentaram, a Camille e a Eloá, o mais importante é o conhecimento que vocês adquiriram nesse período de férias. Vocês optaram por participar, né, nas férias, estudar, se dedicar, aprender algo novo que não é estudado na escola. Então todos vocês estão aí de parabéns. A gente agradece aí a todos pela participação e parabéns a todos. Obrigada.
Tá encerrado, né?